Pessoal, vocês sabem que tá osso falar sobre segurança pública, né? E não é só no Brasil, não. Aqui na região da América do Sul inteira, o negócio está ficando cada vez mais tenso. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Vou falar do Equador. Ontem, num editorial, eu já comecei a adiantar para vocês a situação do que estava acontecendo no Equador. E eu disse que ali tinha fogo. Onde tem fumaça, tem fogo. Quando eu anunciei para vocês, se você não viu o editorial de ontem, eu recomendo você assistir. Eu falei que o Daniel Noboa tinha declarado um toque de recolher e um estado de emergência por causa da fuga de um fugitivo criminoso, um bandido criminoso, chefe de facção. Acontece que depois dessa decretação do toque de recolher, o Daniel Noboa, que é o novo presidente do Equador, e lembre-se que foi uma das eleições mais tensas para presidente que o Equador já teve, e das mais violentas, inclusive com assassinato, ou seja, um atentado a tiros contra um dos presidenciáveis. Foi uma coisa muito, muito tensa. E agora a criminalidade toma conta. Depois do toque de recolher anunciado pelo Noboa, os criminosos invadiram uma agência de TV. E aí, ao vivo, fizeram a invasão e foi o que teve mais repercussão na mídia. Só que teve outros pontos. Uma universidade também foi invadida e tem informações que circulam nas redes sociais e em alguns jornais não oficiais que eu vou tentar confirmar essa informação para vocês. Mas ao que parece, um grupo invadiu um presídio e tirou a vida de todos os policiais penais que estavam lá no presídio, ou seja, matou todos os policiais penais que lá estavam. E aí, depois disso, o Daniel Noboa, presidente do país, ele decretou o estado de exceção. E aí, matéria da revista do Metrópolis aqui para vocês, presidente do Equador declara conflito armado interno, ou seja, guerra civil dentro do Equador. Conflito armado interno é guerra civil, tá, pessoal? Para quem não sabe. O presidente do Equador, Daniel Noboa, assinou um decreto em que reconhece a situação de conflito armado interno a nível nacional nessa terça-feira. A medida, que autoriza o Exército a apoiar a polícia, ocorre após uma onda de violência atingir o país. Com o intuito do presidente, ordena às Forças Armadas que realizem operações militares para neutralizar organizações terroristas e atores beligerantes não estatais. Ou seja, é para botar ordem no galinheiro. O G1 também republicou a matéria dizendo que o presidente do Equador decreta conflito armado interno contra as facções. Em meio à escalada da violência no Equador, que inclui a tomada de uma emissora de TV ao vivo por criminosos, o presidente Daniel Noboa decretou nesta terça conflito armado interno no país. A medida autoriza a intervenção do Exército e da Polícia Nacional no país contra as facções criminosas e também identifica como organizações terroristas 22 facções criminosas e atores beligerantes não estatais. O que está acontecendo na prática? Lá no Equador, o Daniel Noboa, e eu já tinha anunciado para vocês, parece que ele quer tomar uma postura igual à do Nayib Bukele. E aí, só o fato dele estar enfrentando as facções e as gangues, os criminosos, ele já ganhou um grande apoio popular para que possa agir contra essas gangues. Ou seja, pode ser que a gente veja que está se repetindo a história de El Salvador agora no Equador. Pode estar acontecendo no mesmo sentido. O Daniel Noboa, e aí são fontes também não oficiais que passaram, ele também teria ordenado a construção de um mega presídio para pegar todos esses membros de facções e mandar lá dentro. Um grupo de parlamentares brasileiros, eles estiveram em El Salvador para ver a atuação do Bukele. Não sei se você conhece o Bukele, é um presidente de um país, o El Salvador, e o El Salvador era um dos países mais violentos do mundo. De repente, ele construiu super presídios, declarou guerra às gangues, ou seja, um conflito armado interno contra as gangues, mandou esses criminosos tudo para dentro da cadeia. E lá, eles criaram uma forma diferente de neutralizar os criminosos. E um grupo de parlamentares brasileiros foi para El Salvador para aprender com eles. E há informações que um grupo do Equador também já tinha ido para pegar essas informações. Uma das medidas deles é básica. Ele mistura dentro da cela todos os rivais de facções. Então eu tenho um membro do PCC, a título de exemplo. Eu tenho um membro do Comando do Vermelho. Os dois ficam dentro da mesma cela.
não separa por facções. Obrigatoriamente, ele junta eles para que eles fiquem aglomerados ali. Por quê? Porque um teme o outro. Eles não conseguem planejar, eles não conseguem articular porque eles estão de frente de facções rivais. E um vive em alerta por causa do outro porque teme morrer ali dentro da cadeia. Outro ponto é que todos os presídios lá de El Salvador, eles não têm nada de energia elétrica. Não entra celular, não carrega celular, não faz nada disso, é iluminação solar. Então, neutralizam por completa a criminalidade. Ao que parece, o Daniel Noboa, que é o novo presidente do Equador, queria implementar isso lá também. E é por isso que gerou essa revolta. Mas a gente vai estar acompanhando mais situações. Uma outra informação que chegou também é que um grupo acabou tirando a vida de vários agentes penitenciários, ou seja, invadiram uma prisão, mataram, enforcaram os agentes penitenciários de forma, sabe, brutal. Colocaram fogo em carros nas ruas, invadiram universidades, ou seja, instaurou um caos lá mesmo, uma guerra civil. E aí é o start agora para a polícia chegar agindo. É lógico, há a preocupação com a questão dos direitos humanos? Há, mas é a hora do Noboa ter a coragem do Bukele e dizer, mandar um recado bem claro para as organizações de direitos humanos. Se quiserem ir lá para defender o povo do Equador, serão muito bem-vindos. Mas se for para defender os bandidos, fiquem nas suas devidas localizações. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou pegar mais informação e vou trazer para vocês. Outro assunto que eu quero falar é o imbróglio, né? Tá parecendo uma treta de novela mexicana e uma briga de casal. O que aconteceu? A Marta Suplicy entregou carta de demissão a Nunes após dizer que a Lula que aceita ser a vice de Boulos. Tadinho do Ricardo Nunes, foi traído, tá? A demissão da secretária municipal Marta Suplicy da gestão do prefeito Ricardo Nunes foi confirmada no início da noite dessa terça-feira. A secretária fala no documento que a saída foi de comum acordo e que seguirá caminhos coerentes com sua trajetória. Já por outro lado, o Ricardo Nunes falou que é uma bela de uma traição, uma sacanagem o que a Marta Suplicy fez. Eu vou explicar para você. O Ricardo Nunes colocou a Marta Suplicy para ser sua secretária. Pois é, estendeu a mão, colocou ela como secretária. E aí o Ricardo Nunes fez elogios à Marta Suplicy, só que a Marta Suplicy estava numa reunião com o Lula para ser vice do Boulos, mesmo sendo secretária do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes tentou trazer a Marta para o seu lado, não conseguiu. E aí acontece agora que ela pediu para sair e ele disse que foi ele que mandou embora. O negócio é que estava todo mundo flertando. PT, o Boulos do PSOL, o Ricardo Nunes e o Bolsonaro apoiando o Ricardo Nunes. E o Ricardo Salles só de olho, só observando. Porque pela primeira vez você vai ver o bolsonarista descolando do Bolsonaro e do Costa Neto e apoiando o Salles. Já foi feita uma pesquisa. 80%, mais de 80 mil votos aqui no nosso canal, 80% declarou, mesmo que o Bolsonaro declare apoio ao Ricardo Nunes, eles vão votar no Ricardo Salles. Pois é, o jogo da política anda cada vez mais difícil. E aí tem outra questão que a gente precisa analisar também. Vamos lá, o Ricardo Nunes, que é o que está apoiado pelo Valdemar da Costa Neto, o Costa Neto já declarou que ele e o Bolsonaro vão dividir palanque com o Ricardo Nunes. Ele teve do lado do Lula, defendendo o padre Júlio Lancelotti, foi até o presidente da Câmara Municipal e pediu que a CPI, que investiga a atuação das ONGs na Cracolândia, não fosse instaurada. Tudo isso para defender um ícone da esquerda, que é o padre Júlio Lancelotti. E isso causou uma indignação ainda maior em relação ao Ricardo Nunes. E aí, às vezes, tem que agir igual um mineirinho, né? Comer quieto pelas beiradas. O Ricardo Salles, só de olho, só esperando a queda do Ricardo Nunes, que ele ainda vai crescer nas pesquisas. É questão de tempo, não tenho dúvida disso. Vamos lá, vamos falar da democracia abalada ou inabalada? Não sei, né? Não dá para entender sobre a democracia relativa. Porque, olha só, é interessante a fala do Boris Casoy. Eu achei impressionante a fala dele. Resolvi
compartilhar com vocês. A publicação, eu tenho que dar os créditos, foi o Bruno Zambelli, perdão, que fez a publicação. Mas eu queria que você ouvisse aqui o comentário do Boris Casoy sobre o ato do Lula, mostrando que não convenceu quase ninguém. Inclusive, tem uma pesquisa que diz que nem 20%, ou seja, 18% da população acredita na tese de golpe do Lula sobre 8 de janeiro. E o Boris Casoy acho que foi cirúrgico nesse argumento aqui. Vamos rapidamente a uma análise do que aconteceu ontem. Chamar um espetáculo político organizado para, de alguma maneira, elevar a imagem do presidente Lula de democrático é conversa mole para boi dormir. Não foi democrático, foi político. Basta ver o tom de todos os discursos. Basta ver, até se defendeu a questão da inteligência artificial, da regulamentação das fake news, etc, etc. Querido, mas tema principal, voltando ao tema principal, estavam lá o autofuncionalismo, o autogovernismo, o autojudicialismo e não tinha nem um pouco de povo. Que democracia é essa que organiza um marco de defesa dessa mesma democracia e não traz o povo? O povo estava contido em Brasília sob forte esquema policial. Isso sim, não tinha povo nessa reunião. Não tinha povo. Outra coisa que eu quero colocar e que a gente deve analisar é a seguinte: não tem golpe de Estado sem militar, sem apoio militar. E não tem golpe de Estado sem um dinheirinho para ajudar. Claro, estão procurando os autores intelectuais, estão procurando, dizem, e estão procurando também os financiadores. Financiador é um pobre coitado lá de um pequeno empresário que alugou um ônibus. Não é financiador de revolução, de golpe. E os milicos? Não tem golpe sem militar. Até agora não tem nenhum milico, nenhum militar indiciado, né? Tem a Polícia Militar do Distrito Federal. Eu quero saber onde é que vão ficar, em que posição vão ficar os militares, se houve tentativa de golpe, e houve, né? Parte deles queria o golpe. Então, como é que vão ficar? Nenhum foi processado? Ou vão perdoar, ou vão anistiar, ou vão alisar a cabeça? É interessante. E essa questão dos militares, anote, pode levar a uma nova crise. Pode levar a uma nova crise. A corporação não quer ver, ou grande parte da corporação não quer ver ninguém político. Olha, encerrei esse... Esse é o grande ponto. Então, talvez um dos pontos que a gente pode estar mencionando aqui em relação às falas do Boris Casoy, e talvez uma das principais, um evento pela democracia sem povo. Povo deveria combinar com democracia, mas ultimamente a democracia anda muito relativa para a gente combinar essas duas coisas. A tal da democracia, do Lula e o povo. Não anda combinando. Vamos lá, por falar nisso, olha só. A Globo abertamente defende a censura nas redes sociais. E aí o editorial do Globo diz o seguinte: as eleições tornam urgente regulação das redes sociais. Eu achei interessante o comentário do Leandro Ruschel. Ele escreveu o seguinte: Globo, o órgão de propaganda do regime, defende abertamente a censura das redes, repetindo os argumentos da coalizão autoritária executivo-judiciário. A empresa tem só a ganhar com a proposta. Em primeiro lugar, eles matam a concorrência dos produtores independentes de conteúdo, que, além de tudo,
denunciam as suas práticas nefastas. Em segundo lugar, o projeto define uma remuneração para os grupos de mídia tradicional que estejam em operação 24 meses antes da aprovação da proposta, repassados pelas grandes empresas que controlam as redes. Ganha um pirulito quem descobrir qual é a empresa de mídia que será mais beneficiada com a proposta, com uma receita adicional estimada que pode chegar na casa de R$ 1 bilhão. Então, o que nós precisamos entender, e é importante que nós tenhamos os olhos bem abertos, é que, sabe, eles não fazem nada, absolutamente nada, se não forem por interesse próprio. E a questão da regulamentação das redes é questão de dias, meses, no máximo, mês, no máximo, tá? Como vai ficar depois? Não sabemos. Não sabemos como vai ser essa tal regulamentação. Quem vai ditar o que pode ser dito ou não. A gente sabe muito bem é que eles têm uma narrativa que nos assusta. Assusta do ponto de vista de que, sabe, não se sabe o que é realidade para eles, o que é verdade para eles, porque eles criam. Eles mudam até a própria história. E aí, esse é o ponto de discussão, né? Por fim, vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, ó. O Rodrigo Pacheco, ele fez uma postagem e com um tom até meio que de revolta, né, desabafo, falando que pessoas desinformadas, provavelmente se referindo ao Zema, falaram de que ele que está segurando o processo lá do fim das saidinhas temporárias. E aí o Rodrigo Pacheco escreveu a seguinte nota. O Senado Federal tem trabalhado na reformulação das saídas temporárias de presos. Críticas sobre uma suposta inércia do Senado em relação ao projeto de lei que trata das saídas temporárias de presos foram propagadas por demagogos e desavisados, que querem apenas engajamento nas redes sociais na esteira da tragédia que ocorreu com a Polícia Militar, com o policial militar Roger Dias Cunha, assinada em Belo Horizonte. Externo mais uma vez meus profundos sentimentos à família e à Polícia Militar de Minas Gerais. O projeto está na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal e já foram realizadas sessões que tratam da matéria. O texto passa pelo trâmite normal e pelas discussões necessárias, tendo em vista, inclusive, que ficou em apreciação da Câmara dos Deputados por mais de 11 anos, devido à sua complexidade, e não trata somente de saída temporária de presos, mas aborda todos os temas relacionados. Creio ainda ser muito importante a reformulação do Código Penal e que fui relator antes de assumir a presidência do Senado e que tramita na casa. Vou conversar com o senador Fabiano Contarato, atual relator da iniciativa, para que possamos agilizá-la e assim combatermos a criminalidade do país de maneira efetiva. Vamos lá. Ele falou aqui em demagogos, né, que falam nas redes sociais, e desavisados. Eles acham que nós somos desavisados, né? Que nós somos demagogos, desavisados por fazer críticas. Quando é para aumentar um fundo eleitoral, eu não preciso de 11 anos tramitando na Câmara dos Deputados e mais de 11 meses no Senado. Quando é de interesse deles, é um piscar de olhos. Então, achar que o brasileiro é idiota o suficiente para não entender que, se fosse interesse deles, de manhã iria se propor a retirada da saída temporária e de tarde aprovaria nas duas casas e já fosse enviada a sanção, é piada. Porque se fosse aumento de salário deles, a gente já viu acontecer assim. O aumento de salário dos ministros do STF, a gente já viu acontecer assim. De manhã propõe, de tarde está na votação, pauta relâmpago, no outro dia está votado no Senado. Agora falar que, não, mas é normal, 11 anos na Câmara por causa da complexidade e mais tantos meses no Senado, e é injusto falar que o Senado está segurando, desculpa, não é não. Não é não. E aí eu vou além. Acha complexo demais porque tem outras mudanças da LEP nesse projeto? Coloca um projeto de lei do dia para a noite. Não tem complexidade nenhuma em entender o seguinte: bandido não tem que estar na rua. Ponto. Saidinha não é direito. É baderna. Saidinha é conivência com a criminalidade. Ponto. Isso não é complexo.
a não ser que o interesse não seja o povo. Pois é, o que nos assusta é isso. Provavelmente o interesse não é o povo, né? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. E já que eu coloquei o Boris Casoy aqui, isto é uma vergonha.